Olá pessoal, mais um videozinho aí focando num exercício específico sobre as relações que existem entre as linhas trigonométricas. Eu vou focar no seno, cosseno, tangente, mas nessa primeira parte do vídeo eu vou também comentar sobre a secante, cossecante e a cotangente. Mas no foco dos exemplos eu vou ficar mais no seno, cosseno, tangente. Então eu vou colocar o resumo da teoria entre as linhas, vou colocar um macetinho para resolver o exercício muito rapidamente e inclusive com o macetinho você não precisa nem se aprofundar tanto na teoria, tá? E aí no final vamos ter alguns exemplos. Então vamos que vamos. Muito bem, o que nós temos aqui? Estou focando aqui o ciclo trigonométrico no primeiro quadrante, tá? De 0 a 90 graus e com destaque aqui para o eixo do cosseno, o eixo horizontal, e o eixo do seno. Então, se eu desenho um arco no primeiro quadrante, tá? Vou colocar ele aqui assim mais ou menos, tá? Aqui o alfa. Então, o que acontece? Logo de cara, esse segmento aqui, ó, do centro até a circunferência, ele é o raio, ele mede 1, por definição, porque nós estamos no ciclo trigonométrico. Inclusive eu vou evitar de colocar medidas, vou colocar letras para os vértices, para a imagem não ficar muito sobrecarregada. Então o que acontece? Ao projetar aqui na horizontal, né, esse pedaço aqui fica sendo o cosseno. Tá? Esse segmento é o cosseno do ângulo alfa. Então vou botar aqui cos alfa. Okay? E quando eu projeto aqui na vertical, sobre o eixo seno, né, esse segmento aqui fica sendo o seno alfa, ok? Estou colocando aqui sobre o eixo, mas esse segmento aqui do lado esquerdo é igual a esse segmento aqui do lado direito. Então, logo de cara aqui, nós podemos perceber essa relação, tá? Vou destacar esse triângulo retângulo aqui, tá? Aqui é 1, né? O alfa. Aqui na vertical o seno do alfa e aqui o cosseno do alfa, ok? Então logo de cara o que nós temos? Por Pitágoras, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, tá? Sempre em cima do mesmo alfa, ok? Deixa eu colocar aqui de outra cor para destacar. Alfa. Pronto. Isso vale para qualquer arco. Então, por exemplo, se eu tenho seno de 30 ao quadrado mais cosseno de 30 ao quadrado é igual a 1. Seno de 45 ao quadrado mais cosseno de 45 ao quadrado é igual a 1. Você não precisa conhecer nem o valor do ângulo, né, para essa relação valer, tá? Nem precisa saber. E geralmente nos exercícios que envolvem essas situações, nós nem sabemos os ângulos do mesmo jeito, ok? E aí tem um a mais agora, tá? Colocando aqui o eixo tangente, né? O eixo tangente vai ser essa reta tangente ao ciclo trigonométrico, passando aqui pelo ponto inicial, o ponto inicial de marcação dos arcos, né? Porque quando a gente tem um ângulo alfa aqui, né, subentende-se também um arco alfa aqui, né? Então a origem de todos os arcos marcados no ciclo trigonométrico é aqui nesse pontinho, e é nesse pontinho que nós temos a tangente. Então o que vai acontecer agora? Eu vou prolongar esse segmento, esse raio do ciclo trigonométrico, eu vou prolongar até bater no eixo tangente. Ao bater no eixo tangente, esse segmento aqui nada mais é do que a tangente do ângulo alfa, ok? E finalizando, a origem do ciclo trigonométrico, né? O plano cartesiano aqui, até o eixo tangente, esse segmento aqui
tá? Ele é a secante. Então nós temos um novo triângulozinho aqui, tá? Note, é o mesmo alfa, tá? Então nós temos aqui a secante, que vai ser agora a minha nova hipotenusa, né? A tangente alfa, que vai ser o oposto, né? O cateto oposto. E nós temos aqui na horizontal, né? Como nós temos aqui do centro do ciclo trigonométrico até esse ponto sobre a circunferência, essa horizontal acaba sendo um raio. Essa horizontal aqui, que é do eixo do cosseno, né? O cosseno não vem até o final, né? Não chega até a circunferência aqui o cosseno, nesse nosso desenho. Mas até aqui, no ponto de interseção do ciclo com o eixo tangente, isso aqui vale 1, que é o raio também. Então, nós temos esse triângulo retângulo, que também tem um Pitágoras aqui. E essa relação já é menos comum. Secante ao quadrado do alfa igual, que é a hipotenusa, né? Secante ao quadrado de alfa igual a 1 ao quadrado, dá 1, né? Mais a tangente ao quadrado do alfa. Essa relação também é muito útil em alguns exercícios bem específicos, bem difíceis, né? Agora, uma outra coisa especial. Esses dois triângulos obtidos, esses dois triângulos são semelhantes, tá? Porque tem um ângulo alfa nos dois, né? E tem um ângulo de 90 graus. São dois triângulos retângulos com dois ângulos congruentes aqui, nitidamente, né? Que é o alfa e o 90 graus. Então, eles são dois triângulos semelhantes. Obviamente, o terceiro ângulo aqui, que a gente nunca presta atenção nele, também vão ser iguais, tá? E aí nós temos os lados homólogos, né? O 1, que é a hipotenusa nesse triângulo grande, é homólogo ao secante e tudo mais. E aí nós conseguimos montar relações de semelhança, né? Então, vou colocar aqui, né? Semelhantes, tá? Semelhantes. E aí nós temos aqui essas relações, tá? Por exemplo, a primeira, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a tangente, tá? E vou pegar esse 1 aqui. Então, nesses dois triângulos, eu vou pegar as relações entre os catetos, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o cateto oposto nesse triângulo de baixo está para o cateto adjacente, que é 1, assim como no outro triângulo, né? O cateto oposto, que é seno alfa, está para o cateto adjacente, cosseno alfa. Então, com isso, ó, nós temos uma relação que já é famosa, que a gente até estuda já desde o 9º ano e tal. Tangente alfa igual a seno de alfa sobre o cosseno alfa, tá? Isso é uma relação bacana que também nós utilizamos com alguma frequência, tá? Essa relaçãozinha aqui, fazer uma nuvenzinha, né? Obviamente que você não precisa nem colocar sobre 1, né? Mas tá aí. E uma outra relação aqui, interessante, se eu pegar aqui, por exemplo, a hipotenusa com o cateto adjacente, tá? Hipotenusa com cateto adjacente. Então nós temos aqui, ó, secante alfa, que é a hipotenusa, está para o cateto adjacente, que é 1, né? Assim como no outro a mesma coisa. A hipotenusa 1 está para o cateto adjacente, que é cosseno alfa. Então aqui também outra relação super famosa. Essa a gente já vai usar um pouco mais. A secante de alfa é igual a 1 sobre o cosseno alfa, ou seja, a secante vai ser o inverso do cosseno, ok? Então nós temos essas relações aqui. Guarda bem, né, essa parte teórica. Você vê que sai tudo do ciclo trigonométrico e daquelas projeções, tanto nos eixos seno e cosseno e no eixo tangente.
De um modo análogo, de um modo equivalente, né? Mas invertendo aqui um pouco o eixo, nós temos aqui um eixo da cotangente. O eixo da cotangente tem a mesma ideia do eixo da tangente, só que não é aqui no ponto de interseção com a origem dos arcos. Essa cotangente vai ser a interseção aqui no 90 graus. Então, uma observação interessante a se fazer é que no eixo da tangente ela era paralela ao eixo seno, e o eixo da cotangente vai ser paralela ao eixo do cosseno. E aí, ao desenhar o arco direitinho aqui, né, o ângulo alfa, nós temos as projeções, né, tudo igualzinho, né, ao anterior, pelo menos nesse começo. Aqui é horizontal cosseno alfa, projeção aqui seno alfa, né? Aí nós temos esse triângulozinho padrão do mesmo jeito que o anterior, né? Aqui seno e aqui cosseno, né? Mas agora nós vamos projetar aqui nesse outro eixo. E aí nós vamos ter um triângulo grandão aqui, um pouquinho maior, né? Nós vamos ter um triângulo retângulo também um pouquinho maior. Vou tentar fazer o desenho dele aqui. E aí o que vai acontecer? Nessa interseção, aqui nós temos a cotangente do ângulo alfa. Tá? A cotangente do ângulo alfa. E do centro do ciclo trigonométrico até essa interseção, nós teremos a cossecante do ângulo alfa, ok? E aí essa vertical, né, do centro até o ciclo trigonométrico, até a circunferência, é o raio. Então aqui mede 1. Então, do mesmo jeitinho que no eixo da tangente, nós vamos ter aqui pelo eixo da cotangente essas relações de Pitágoras também. Só falta o ângulo. Veja, quase que eu esqueço do ângulo. Olha só. Nós temos aqui o eixo horizontal, cosseno, o eixo vertical, o eixo horizontal que também cotangente, e nós temos esse segmento inclinado aqui. Você vê que está fazendo um Z, né? Está fazendo um Z. Então esses ângulos aqui, ó, esse ângulo com esse ângulo alfa, eles são alternos internos. Ângulos alternos internos são congruentes, são iguais. Então aqui nós temos um alfa também. Não importa o valor do alfa, esse alfa também vai estar aqui em cima. Então aqui, ó, alfa. Beleza? Triângulo retângulo, Pitágoras. Então, ó, cossecante ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1 ao quadrado dá 1, Pitágoras novamente, né? E aqui cotangente ao quadrado do alfa, do mesmo jeitinho que o anterior. Claro que no caso do anterior era secante e tangente. E do mesmo jeito, esses dois triângulos eles são semelhantes, tá? Não são congruentes, não são iguais, semelhantes. E aí nós conseguimos também aqui algumas razões de semelhança. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, deixa eu mudar de cor agora aqui. Paraná, cor, azul. Se eu pegar aqui, por exemplo, o cateto adjacente ao alfa com o oposto, adjacente ao alfa, o que eu tenho? A cotangente está para 1, tá? Adjacente com o oposto. Então eu vou pegar os lados homólogos, adjacente com o oposto, cosseno sobre seno. Então aqui, ó, eu tenho que a cotangente é igual ao cosseno sobre o seno. Se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai perceber que a tangente é seno sobre cosseno. E a cotangente é cosseno sobre seno. Ou seja, a tangente e a cotangente são inversos, tá? Vou até escrever aqui. Tangente e cotangente são inversos. Ou seja, a tangente do alfa é igual a 1 sobre a cotangente do alfa. E aí essa formulazinha aqui já é mais famosinha, né?
Aí você pode colocar a tangente de alfa igual a 1 sobre a cotangente, ou você pode colocar que a cotangente de alfa é 1 sobre a tangente, tá? Você pode fazer de várias maneiras. E para finalizar, a última relação ali, né? Eu vou pegar aqui, ó, a relação entre a hipotenusa e o cateto adjacente. Hipotenusa, cossecante de alfa, cateto oposto, 1. E aí, de modo análogo no outro triângulo, o que eu vou ter? Hipotenusa com oposto. Hipotenusa, 1. Cateto oposto, seno. Então nós temos a última relação famosinha, que é a cossecante de alfa, que é igual a 1 sobre seno de alfa, ou seja, a cossecante e o seno são inversos. Então você tem essas analogias todas, né? Secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno, né? E a cotangente é o inverso da tangente, ok? Toda aquela regra que eu fiz, né? Eu fiz no primeiro quadrante, né? Do mesmo jeitinho, né, nós podemos raciocinar para os demais quadrantes, no segundo, terceiro e quarto quadrante. Só que aí os triângulos, né, as projeções e tudo mais, vão ficar desse jeitinho que eu tenho aqui. Nesse lado de cá é o segundo quadrante, tá? No lado de cá, o terceiro quadrante, tá? Ó, de 180 a 270. A projeção, no caso, vem, né, para o outro lado, né? Porque se eu projetar o ângulo, né, para o lado de cá, o segmento aqui, o raio que forma o ângulo alfa, né, nessa pontinha aqui, se eu projetar para baixo, ele não vai bater no eixo da tangente, então eu projeto para trás, né? E aqui no quarto quadrante também, né, nós temos as duas projeções. Aqui no quarto quadrante até que os triângulos ficam parecidos, né? Só que de cabeça para baixo, com relação ao primeiro quadrante. Nos demais eles ficam bem separados. Nesse esquema eu não vou, até para o vídeo não ficar tão mais pesado do que já está, né? Com esse resumo teórico, o eixo da cotangente, mas é a mesma coisa, só que os desenhos, né? Só que essas projeções vão ficar mais para a horizontal. Mas já fica aqui o registro, e aí com essas organizações, né, das projeções e tudo mais, nós temos os esquemas de sinais, né? O seno e cossecante, porque são inversos, cosseno e secante, porque são inversos, tangente e cotangente, porque são inversos. Eles são inversos, não são simétricos. A simetria, né, você tem a inversão dos sinais. Eles são inversos, você tem a inversão, vamos dizer assim, do número racional, né, da fração. Aí você entende por que desses sinais, porque o mais no seno aqui, né, no primeiro quadrante, ele é mais, porque é positivo, a projeção fica aqui do lado positivo. No segundo quadrante também é positivo, porque a projeção fica aqui do lado positivo. Quando você está no terceiro quadrante, o eixo do seno, o desenho, ele fica aqui de cabeça para baixo, ele fica para baixo, então é negativo. Mesma coisa no quarto quadrante, também aqui para baixo, negativo. Do mesmo jeito o cosseno, no caso agora com eixo horizontal. A projeção no primeiro quadrante do lado direito, bonitinho, positivo. No segundo quadrante a projeção é do lado esquerdo, né? É para cima, se você considerar o vertical, que é o seno. Considerando horizontal, está para o lado esquerdo, então é negativo. Terceiro quadrante também está para o lado esquerdo, também é negativo. E no quarto quadrante está de cabeça para baixo, mas está do lado direito, com relação ao horizontal do lado direito, positivo. Tá? E a tangente, para fechar, também inverso com a tangente, né? O que acontece? Tangente, aí você olha para esse eixo vertical fora do ciclo, né? No eixo tangente. No primeiro quadrante ela batia cá em cima, positiva. No segundo quadrante, o que está acontecendo aqui a projeção? Ela está vindo aqui embaixo. Aqui embaixo, no segundo quadrante, é negativo. Tá? Segundo quadrante, negativo, porque a projeção na tangente ela vem cá embaixo. Aqui eu vou até apagar, porque fui escrevendo como se eu tivesse com o esquema no primeiro quadrante, né? Então vou tirar daqui para não ficar confuso, né? O primeiro quadrante está no slide anterior. E terceiro quadrante
embora esteja aqui de cabeça para baixo na esquerda, a projeção é feita, ela vem aqui para cima. Né? Então, positivo. E no quarto quadrante, está aqui de cabeça para baixo, ela está aqui embaixo, negativo. Por isso, esse esquema dos sinais, beleza? Agora vamos ver como vamos ficar com um macetinho para isso, tá? Basta você pegar esses dois ingredientes aqui. O SOHCAHTOA, né? SOHCAHTOA é o que? É a relação entre o seno, cosseno, tangente e as hipotenusas e a hipotenusa e os catetos, né? Ó, o SO, que é o oposto sobre a hipotenusa, o K, que é o adjacente sobre a hipotenusa, e o TOA, que é o oposto e o adjacente. E lembrar dos esquemas do esquema de sinais. Por quê? Porque você tem as relações nos mais variados quadrantes. Então, no primeiro quadrante é tudo positivo, é uma maravilha. Mas nos outros quadrantes vai variando, né? Por exemplo, aqui no segundo quadrante, ó, o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativa. Você tem que dar conta desses sinais. Então, você guardou aqui, ó, triângulo retângulo, Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado e regrinha de sinal, muito simples, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos ver como vai se desenvolver aqui usando o macetinho, né? Sabendo que seno alfa é igual a menos 4/5, onde o alfa é maior do que π e menor do que 3π sobre 2, calcule cosseno alfa, tangente alfa, tá? Muito bem, para começar, eu vou por uma parte que geralmente a gente esquece, tá? E não tem cálculo, que é essa simbologia aqui. O que significa essa simbologia? O π é 180 graus, tá? Π radiano é 180 graus. 3π sobre 2 é 270 graus. Então, eu tenho aqui, o alfa é um arco de terceiro quadrante. Tá? É um arco de terceiro quadrante. Então, você tem que o seno no terceiro quadrante é negativo, o cosseno no terceiro quadrante é negativo e a tangente no terceiro quadrante é positiva, tá? E é coerente com o texto aqui, ó. Você veja que o seno de alfa é menos 4/5, né? E esse menos, inclusive aqui, ele não vai ser útil para o macete, tá? Só para apresentar a resposta e tudo mais. Então, o que vai acontecer agora, né? O que é a continha em si? Você veja que eu falei do quadrante e tudo mais, mas eu não fiz conta nenhuma, eu só me liguei nos sinais. Mas aí o que vai acontecer agora? Você percebe que o seno é o oposto sobre a hipotenusa. Então, você vai desenhar um triângulozinho aqui padrão, tá? Vai desenhar o triângulo padrão. E aí, o oposto está fazendo o papel aqui do 4. E a hipotenusa fazendo o papel do 5. Então, esse triângulozinho padrão, ele já tem quase todos os elementos. Só falta aqui, ó, o cateto adjacente. Só falta o cateto adjacente, que eu vou resolver usando o Pitágoras. Então, aqui, ó, você tem, deixa eu melhorar aqui, né? Você tem que 4 ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Já escrevi aqui até o Pitágoras meio invertido, né? Eu não coloquei hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Já eu coloquei invertido para facilitar no desenvolvimento, né? Dependendo da relação que tenha entre os catetos e a hipotenusa, você já encontra direto, né? Tem aluno que já sabe de cabeça alguns triângulos, né, mais padronizados, como esse, por exemplo, que esse é o 3, 4, 5, né? Tem 3, 4, 5, 5, 12, 13, 20, 21, 29, né? Mas se você não se liga nisso, é só fazer a continha. Então aqui, ó, o adjacente ao quadrado, 25 menos 16, adjacente ao quadrado igual a 9. Então, o adjacente é a raiz quadrada de 9, que é 3. É o triângulo 3, 4, 5.
né? Feito isso, né? Feito isso, ó, 3, 4, 5. Como eu tinha dito, né? Eu vou até colocar aqui no OBS, né? Aqui no cantinho, porque não é desse exercício. Vai ser esse exercício, mas tem vários, né? Por exemplo, ó, 3, 4, 5, 5, 12, 13. São medidas assim que volta e meia aparecem. 20, 21, 29. Se você decora isso, facilita. E aí você tem também os semelhantes. Por exemplo, focando aqui no 3, 4, 5, né? Você tem o 30, 40, 50. Você tem o 6, 8, 10. Você tem vezes 3. É só pensar, multiplica tudo pelo mesmo número. Vezes 3, 9, 12, 15. Vezes 5, 15, 20, 25. Todos esses triângulos são padrões. E com base no 3, 4, 5. Então você já ganha um tempinho de economizar o Pitágoras. Voltando ao exercício, o que aconteceu? Quero calcular cosseno alfa, tangente alfa. Então vem aqui, ó, cosseno, e pensa no SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, o K, cosseno adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o adjacente? Acabei de calcular, é o 3. Quem é a hipotenusa? É o 5. Né? E a tangente é oposto sobre adjacente. Quem é o oposto? 4. Quem é o adjacente? 3. E para finalizar, você não pode esquecer do sinal, o macetinho e o sinal. No terceiro quadrante, o cosseno é menos. E no terceiro quadrante, a tangente é mais. Aí pronto, você já encontrou os valores aí, tá bom? A segunda aqui, se você prestar muita atenção, você vai perceber que é praticamente o mesmo exercício, né? Deixa eu voltar só rapidinho, mas não vou voltar não, senão vai ficar meio confuso para quem adianta o vídeo muito rápido. Se você voltar no exercício número 1, comparado ao número 2, é praticamente a mesma coisa, só muda aqui, ó, que aqui eu tenho 270 graus e aqui eu tenho 360 graus, ou seja, é o quarto quadrante. Sendo o quarto quadrante, o esquema de sinais já muda. Né? O esquema de sinais já muda. Ficou ruim. Então aqui, ó, mais e aqui menos. Pronto, né? Eu nem coloquei as bolinhas inteiras. E aí pronto. Você, ó, de novo, ó, tem o seno negativo aqui, ok, porque fica coerente com o esquema de sinais, mas você só vai vir fazer aquele triângulozinho padrão. Ó, fez aqui o triângulo padrão, colocou, ó, seno é o oposto sobre hipotenusa, o 4 é o oposto, a hipotenusa é o 5, né? E aí, esse aqui é aquele triângulo, 3, 4, 5, pronto, feito. Aí o que vai acontecer? Cosseno de x. E, professor, o exercício anterior era alfa, agora é x. Não importa, é o nome do ângulo, né? Eu até botei alfa aqui, né? Só botei para variar. Pode ser x aqui também, alfa, y, teta, qualquer ângulo, né? Porque nesse tipo de exercício nunca é medida. Nunca vem 30, 20, nunca vem. É só com letrinha mesmo. Então, agora, o que é? Cosseno adjacente sobre hipotenusa. Quem é o adjacente? 3. Quem é a hipotenusa? 5. E aí é só você lembrar de colocar o esquema do quadrante. No caso, cosseno é mais. Né? E a tangente é menos. Ih, já estou eu botando alfa aqui, né? Menos o que? SOHCAHTOA, tangente, oposto sobre adjacente. Oposto 4, adjacente 3. Fechou. Só isso, viu? Super tranquilo. No próximo, variei um pouquinho, voltei ao alfa. E agora eu estou dando o valor do cosseno. Aí, de novo, ó, eu vou primeiro no ângulo, porque senão eu vou esquecer. Aqui é 180, aqui é 270. Eu tenho o terceiro quadrante, ok? Deixa eu só voltar aqui para envolver a resposta, né? A resposta é isso, só isso. Pronto, são as relações, né? Porque a ideia é basicamente que assim, quando você tem seno, cosseno, tangente, secante, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. São 6 valores.
você pensa que são 6 incógnitas, mas esses valores eles são todos atrelados entre si, né? Então eu te dou um valor, você encontra qualquer outro, todos os 6 se você quiser, de uma vez, né? E isso fica super fácil, super direto de fazer, só com um macetinho, só com um Pitágorasinho curtinho. Então aqui terceiro quadrante, né? O que acontece? O seno no terceiro quadrante é menos, o cosseno no terceiro quadrante é menos, você pode ver que aqui ó, no enunciado está menos, né? E a tangente no terceiro quadrante é mais. Então basta desenhar o triângulozinho padrão, tá? E vamos que vamos. Cosseno adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno adjacente 4, hipotenusa 5. Organizou. Pitágoras já lembra, pessoal, 3, 4, 5. Só mudou o posicionamento dos catetos, mas é 3, 4, 5, né? É padrão. Tá aí, feito isso, é só partir para cima do seno. Socatoa, oposto sobre a hipotenusa. 3 sobre 5. Terceiro quadrante, sinalzinho de menos. Se esquecer o sinal, né, vai perder ponto, vai errar de bobeira, né? E a tangente oposto sobre o adjacente, 3 sobre 4. No terceiro quadrante, a tangente é positiva. Número positivo, não precisa nem colocar o sinal de mais, mas eu coloco porque eu quero chamar a atenção do sinal, né? Isso é importante. Número 4. Sabendo que tangente de x é igual a menos 2, onde π sobre 2 menor que x menor que π. Calcule cosseno e seno. Muito bem, de novo, ó, a tangente é diferente e tal, veja só você. Não, nada disso, olha aqui, ó, 90 graus, padrãozinho, vamos para os sinais primeiro. E aqui 180 graus. Então eu tenho, no caso, é o segundo quadrante. O esquema no segundo quadrante, né, o seno é mais, o cosseno é menos, e a tangente é menos. Perceba que está coerente, né? Certinho, graças a Deus. Aí agora, como vai ser? De novo, socatoa. Tangente é o oposto sobre o adjacente. Só que aqui é menos 2. Menos 2 não tem fração. Você vai imaginar que é 2 sobre 1. Tá? Você imagina que é 2 sobre 1. O sinal você pode ignorar para fazer a continha, mas você vai considerar 2 sobre 1. Então aqui ó, é o alfa, tá? 90 graus. E aí vamos que vamos. Tangente, oposto. O 2 está fazendo papel de oposto. E o 1 está fazendo papel de adjacente. Então, o valor desconhecido aqui é a hipotenusa. Esse triângulo não é padrão, eu vou ter que fazer a continha. Então, hipotenusa ao quadrado, né? Pitágoras não vai matar ninguém. Hipotenusa ao quadrado igual 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, 4 mais 1. Hipotenusa ao quadrado é igual a 5. Então, a hipotenusa é a raiz quadrada de 5. Por conta da hipotenusa ser a raiz quadrada de 5, você é obrigado a fazer umas racionalizações, tá? Mas paciência. Trigonometria sem número com raiz, né? A gente já fica meio assim, tá meio Nutella essa trigonometria sem raiz, tem que ter uma raiz. E aí, seno. Quanto vale o seno do ângulo? Oposto sobre a hipotenusa. Quem é o oposto? 2. Quem é a hipotenusa? Raiz de 5. E agora, com essa raiz aqui no denominador, basta fazer a racionalização, que é multiplicar numerador e denominador pela raiz do denominador, que é a raiz de 5, e desenvolver essa conta. O que vai acontecer? Seno vai ser 2 raiz de 5, não tem como fazer essa conta, e embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, beleza? Aí o resultado prontinho, fechadinho. Só lembrando que o seno no segundo quadrante é mais.
Graças a Deus, sinalzinho demais. Se eu esquecesse também, né? Se fosse uma múltipla escolha, eu ia acertar, mesmo esquecendo. Mas eu com os meus alunos eu falo, mesmo questão discursiva, se eu perceber que você esqueceu de prestar atenção nos sinais, eu vou tirar ponto, mesmo assim, por causa do desenvolvimento. A gente não pode acertar ou errar por acaso. Cosseno de x é o adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente, 1. Hipotenusa, raiz de 5. Cosseno é negativo. Beleza? E aí tem que racionalizar de novo. Eu já vou meio que aproveitar e já vou colocar mais ou menos a resposta, né? Que eu vou multiplicar raiz de 5 com raiz de 5, né? Beleza. Aqui em cima não tem alteração de nada, né? A gente nunca altera, ainda mais que é vezes 1. E embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5 também, né? E aí pronto, fechou. Respostinha com raiz, né? A gente não pode esquecer de fazer uma continha de trigonometria com raiz, né? Isso aconteceu por causa do Pitágoras, né? E tudo mais. E porque nós só fizemos a racionalização porque a raiz ficou no denominador. Se por acaso a hipotenusa não fosse um número com raiz, essa raiz estivesse num dos catetos, nem racionalização eu precisaria fazer. Né? Mas isso é assunto de nono ano, eu não vou nem focar muito aqui. Né? Acho que eu já fiz outros videozinhos no canal com racionalização e tal, se quiser você dar uma olhadinha, que vai te ajudar também. E o último exemplo aqui, né? Cossecante. Cossecante é igual a 3. E aqui, ó, 90 graus, 180 graus, que é segundo quadrante. Então, nós temos que o seno ele é mais, o cosseno ele é menos e a tangente é menos também, ok? E aí, vamos lá. Cossecante. Logo de cara, a cossecante é estranho, a gente nem falou nela direito, né? Mas a cossecante é o inverso do seno. A cossecante sendo o inverso do seno, é só inverter. Então, o seno, a cossecante é o inverso do seno. O seno é o inverso da cossecante. Como aqui o número é 3, o seno vai ser 1 sobre 3. Tá? E aí eu já fujo da cossecante e vou no seno. E aí o seno acabou, porque o seno tem um triângulozinho padrão. Né? Triângulozinho padrão, o que acontece? Eu tenho aqui o alfa, tenho aqui o 90, o seno é oposto sobre hipotenusa, então aqui temos que o oposto vale 1, a hipotenusa vale 3, né? E aí aqui temos o adjacente, de novo para um Pitágoras, né? Temos que 1 ao quadrado mais adjacente ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então temos aqui, né, vou colocar o quadradinho aqui, 1 mais adjacente ao quadrado igual a 9. E eu boto x. Aqui você está escrevendo adjacente, eu boto x. Eu só não vou ficar botando x porque eu já usei o x aqui também como ângulo. Aí fica x é ângulo, x é lado, dá uma confusão. Então estou mantendo aqui o adjacente para chamar até bem a atenção ao local, né, onde ele fica na figura. Então, adjacente ao quadrado é igual a 8. Então, o adjacente é a raiz quadrada de 8. Perceba que eu não estou nem preocupado com sinais, eu só estou preocupado em fazer as continhas, né? O sinal eu vejo no quadrante ali depois. A raiz quadrada de 8 é 2 raiz quadrada de 2. Né? Fazendo a fatoração direitinho, né? Olha lá. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Casou, sai 2, sobrou, fica 2. Então, 2 raiz de 2. Então, o adjacente dá 2 raiz de 2. Deixa eu mudar a cor aqui. Pronto. 2 raiz de 2. Fechando, respostinhas. O que eu quero? Seno de x. Seno de x está feito. É 1/3. Cosseno de x. Cosseno, socatoa. Cateto, adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente, 2 raiz de 2. Hipotenusa, 3. Então, 2 sobre 3. E é segundo quadrante, sinal de menos. Então, dá menos 2 raiz de 2 sobre 3. Deixa eu só ajeitar aqui.
Tá bonitinho. Pronto. Tá? E a tangente é diferente, mas veja só você. Oposto 1 sobre adjacente 2 raiz de 2. A raizinha aí, ó, tangente no segundo quadrante é negativo. E aí eu vou fazer a racionalização. Se liga, aqui no denominador eu tenho 2 raiz de 2, mas eu não preciso usar 2 raiz de 2. Basta multiplicar mesmo pela raiz de 2, porque eu só quero mexer mesmo no número irracional, para tornar o denominador sendo um número racional. Não é culpa do 2 que o denominador não é racional, é culpa do raiz de 2. Então eu mexo no raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, ok, beleza. E aí aqui eu já tenho um 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 também. Tá? Então eu vou colocar um 2 aqui. Então nós temos um número 2 da própria fração, que já tinha, e outro número 2 por causa da racionalização. Então a tangente do alfa é alfa ou é x? É x, né? Eu escrevi aqui alfa. Agora que eu olhei aqui no Pitágoras um alfa perdido. Meu Deus do céu. Por que eu troco também, né? Podia deixar tudo alfa a vida inteira ou x a vida inteira. A gente troca, fica trocando só para fazer confusão e gerar meme. Só isso. Então aqui é x. Voltando. Então aqui, ó, tangente x é igual a menos raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4. Então fechou. O último exercício, né, só para lembrar que a matéria é fácil, mas pode se complicar um pouquinho, né? Nesse já teve Pitágoras, que tem que fazer a conta, já teve raiz, já teve racionalização. Então esse exercício, mas o processo é o mesmo, exatamente o mesmo. Então é só estudar, é só caprichar, lembrar como fazer essas contas com raízes para não ter nenhum problema, né, em saber a matéria e na hora da continha se enrolou na continha, né? Ninguém quer perder ponto por causa só de continha, sabendo a teoria. Então é isso, galera. Vamos fechar o vídeo por aqui. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, valeu!